Querida amiga, você que já nos acompanha aqui no nosso canal, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo no nosso canal. Eu sou o pastor João Batista e neste canal a gente fala sobre a palavra de Deus e os testemunhos da minha vida, aquilo que Deus operou na minha vida a partir das minhas lembranças. Eu vou estar contando aqui o meu testemunho de vida e quero convidar vocês a estarem me acompanhando nessa maratona de vídeos, onde eu estarei comentando, falando aí a minha história de vida, tá certo? E eu quero aqui, antes de dar início a este vídeo, meditar em um versículo da palavra de Deus, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Glória a Deus. Então é isso, irmãos, a palavra de Deus para nós, que cremos. A palavra do Senhor é poder, é verdade, é salvação para aqueles que creem, né? Então aqui fica quem acredita em milagre, isso mesmo, porque eu sou um dos muitos milagres que o Senhor Jesus realiza, tá certo? Então eu quero dar início, vamos lá, vamos começar aqui. Eu já te peço, né, para que você curta, comente, compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando, faça o ID do Senhor, meu irmão, propague o evangelho, compartilhe o que é bom, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, certo? Então, irmãos, eu falei no vídeo anterior, quem visualizou o vídeo, viu lá que eu comentei algumas partes da minha história desde a minha infância. Se você não viu, vai lá no vídeo anterior, na parte 1 deste vídeo, que lá eu conto o início dessa história. Então eu contei sobre a minha mãe, que a minha mãe tinha problemas com álcool, com outros tipos de droga, mas que ainda assim ela lutava para tentar me criar, para tentar, né, fazer o papel de mãe, mesmo muitas vezes ela não conseguindo. Sou o filho mais jovem, o mais novo de uma família de 4 irmãos, e a minha avó ficou com os outros 3 e a minha mãe ficou comigo. Mas por vezes o que acontecia? A minha mãe viajava até a cidade de Bacabal, nós morávamos em Pedreira, e ela ia lá e pegava os meus irmãos no desejo de querer criar eles, né? Mesmo na vida errada, mesmo não tendo muita estrutura psicológica, espiritual para criar, ela ia lá onde a minha avó, pegava os meus irmãos e levava para a cidade de Pedreira para tentar criar. Só que quando chegava lá, irmãos, era sofrimento, né? A luta aumentava, por quê? Porque a minha mãe não tinha estrutura nenhuma para criar filhos, ela era alcoólatra, dependente de muitos tipos de droga, e por isso ela não conseguia criar a gente. Mas nesses espaços de tempo, quando os meus irmãos estavam comigo, a minha irmã mais velha ficava responsável em me cuidar de mim. Eu era o mais novo, e ela tentava ali, mesmo sendo criança, tentava me ajudar, cuidando de mim. Eu me lembro muitas situações onde a minha mãe, né, por vezes me dava para as pessoas me criar, e a minha irmã ia lá e tentava intervir, tentava ajudar, me tirar ali, e acabava conseguindo, né? Por vezes me tiravam da cidade de Pedreira, me traziam para Bacabal. Lembro também que a minha avó, né, sempre tentando buscar uma vida melhor, saiu de Bacabal, veio para Teresina, e ali, durante esse espaço de tempo, ela sempre me trazia de vez em quando para a cidade de Teresina, para tentar me tirar da minha mãe, mas a minha mãe vinha aqui na cidade muitas vezes e me levava de volta, né, porque dizia que eu era dela e que quem ia me criar era ela. Mas a verdade é que nas mãos da minha mãe eu fazia muito era sofrer, porque a minha mãe não tinha conhecimento da palavra de Deus, a minha mãe estava no mundo, no pecado, então ela também estava precisando de ajuda. Ela não tinha condições de ajudar ninguém. Uma situação, morando na cidade de Pedreiras, eu ainda criança, a minha mãe sempre me deixava sozinho, né? Muitas vezes me deixava nas casas dos vizinhos. E numa dessas situações eu lembro que ela ia sair, e eu pedi para ir com ela, e ela disse que eu não poderia ir. Então ela saiu, e ela passou um bom espaço de tempo longe na rua, e quando ela voltou eu avistei ela de longe. Eu já ficava esperando ela chegar ali, né, para que eu pudesse, né, abraçá-la, beijar, porque mesmo diante de tanta falha, diante de tanta dificuldade que a minha mãe de certa maneira ofertava para mim como filho, eu ainda assim tinha e tenho muito amor pela minha mãe, e
sempre me alegrava estando com ela. E uma das situações, irmãos, a minha mãe chegando da balada já muito tarde, eu corri ao encontro dela e ali eu tropecei, caí e fiz essa cicatriz aqui na minha testa, né? Foi muito sangue, eu taquei a testa no meio fio, furei a testa, caí ali, sangue, muito sangue que jorrava. E eu lembro que trouxeram uma bacia e aquela bacia estava cheia de sangue. E a minha mãe, ela ficou se sentindo muito culpada diante daquela situação, né? E ali o que acontece? A minha mãe me trouxe para Teresina, deixou a minha avó me cuidar de mim por algum tempo. Eu fiquei aqui, mas não foi muito tempo, e aí eu retornei de volta para a cidade de Pedreiras. E lá em Pedreiras, irmãos, como eu vivia jogado, eu passava muito tempo nos esgotos, que era criança, né, procurando brinquedo, na beira dos rios, nas casas das pessoas que eu não conhecia, e as pessoas acabavam se aproveitando da minha inocência mesmo, né, pessoas usadas, às vezes muito usadas até pelo inimigo, se aproveitava de mim, tentavam me aliciar. Eu já era uma criança, de certa maneira, já tinha uns trejeitos afeminado, né, por conta do outro episódio que eu comentei no vídeo anterior. Então eu já tinha um trejeito assim afeminado, e isso influenciava muito para que as pessoas que quisessem me aliciar mesmo. Então onde me chamavam, eu ia, porque eu não tinha regra, lei, não tinha quem cuidasse diretamente de mim. Então eu acabava cedendo ao chamado daquelas pessoas mal intencionadas, digamos assim. E por isso, irmãos, eu sofri muito ali naquela cidade de Pedreiras, vagando, perambulando. Eu lembro que eu sempre que estava vulnerável na rua, eu ia para onde me desse vontade. E numa das vezes eu fui para um parque de diversões, e ali naquele parque de diversões eu conheci um homem, naquele ambiente ali de parque de diversões. Esse homem me iludiu, me enganou, disse que ia me dar ingressos para que eu entrasse no parque à noite, e ali ele tentou me aliciar, ele tentou me estuprar. Não conseguiu, porque eu ainda era muito criança, então não tinha como ter uma relação, digamos, completar aquela relação. E assim eu fui crescendo, achando que estava tudo certo, porque a vida que eu levava, de certa maneira, me possibilitava fazer o que eu quisesse, né? Fazer a vontade do próprio inimigo, digamos assim. O inimigo me usava desde muito jovem, desde muito criança, né? Eu sempre, né, me envolvia em conflitos, em briga. Eu fui crescendo e aprendendo que eu tinha que me defender. Então eu fui me tornando uma pessoa violenta, eu fui me tornando uma pessoa indecente, uma pessoa imoral, sem educação, porque eu não conseguia estudar. Eu entrava em uma escola e em pouco tempo a minha mãe me tirava daquela escola, porque, como eu falei, ela sempre ficava fazendo intercâmbio, viajando de Bacabal para Pedreiras. E aí quando a minha avó veio para Teresina, ela também ficava me mandando para cá, e aí acabava que eu nunca conseguia concluir o período letivo completo, né? Muitas situações difíceis, eu não conseguia me firmar em um lugar e concluir os meus estudos. Em uma das situações, eu me lembro que na cidade de Pedreira, estudando em uma escola pública, aconteceu ali que eu agredi um aluno, uma das alunas, e eu fui expulso daquela escola. Isso eu ainda muito novo, muito jovem, uns 10, 9 anos, por aí assim. E ali eu fui expulso. Eu passei quase uma semana sem ir à escola, enganando a minha mãe, dizendo que estava aí na escola, mas na verdade eu já tinha sido expulso da escola. E ali naquele momento ali, a minha mãe nunca descobriu, porque ela também nunca buscou conhecer o que eu estava fazendo, quais eram as minhas origens, o que estava realmente acontecendo na minha vida. Então eu ficava muito vulnerável para fazer tudo aquilo que o inimigo queria colocar na minha mente para que eu fizesse. Eu vagava pelo mercado, ficava transitando até tarde da noite, e assim eu ia levando uma vida muito dolorosa, opressiva e muito triste mesmo para uma criança estar passando por tudo isso. Então começa das origens, né? Desde criança, da criação. A gente precisa ofertar uma boa criação. Eu entendo que
que mesmo quando a pessoa tem uma boa criação, vem de uma boa família, ainda assim o inimigo tem estratégias para tentar oprimir aquela pessoa. E é importante que a gente esteja realmente na casa do Senhor, na presença de Deus, porque é Deus que tem o poder de repreender essas retaliações que o inimigo lança, esses dardos inflamados do opositor. E eu, como não tinha muito entendimento sobre a palavra do Senhor, sobre libertação, eu me deixei levar por muitas vezes. Morei um tempo com uma mulher chamada Eusébia. A dona Eusébia era deficiente, a dona Eusébia era muito agressiva, muito agressiva. Ela me batia muito. E ali por muitas vezes ela tentou me corrigir, me ensinar, mas eu já estava, o erro já estava encravado na minha vida e eu tinha mesmo dificuldade para obedecer. E eu me lembro que ali na casa da dona Eusébia eu já começava a brincar com bonecas. Eu mesmo produzia boneca de pano, boneca de milho, tudo que dava para fazer uma boneca eu pegava e fazia uma boneca e queria brincar com aquela boneca. E a dona Eusébia, sempre que encontrava, ela me batia e jogava a boneca em cima da casa. E aí, pouco tempo depois, eu ia lá e pegava a boneca e voltava a brincar de novo com a boneca. E eu lembro, irmãos, que eu já tinha uns 9, 10 anos por aí, e eu mijava muito na rede, eu mijava muito, e todos os dias de manhã eu apanhava muito também, porque a dona Eusébia, a forma dela educar era batendo, né? Ela tinha que bater para poder tentar educar. E ela me batia muito. Eu sofri e apanhei muito da dona Eusébia, até que chegou um dia em que a minha mãe foi me pegar, me tomou da dona Eusébia, me tirou de lá, e me veio uns flashbacks, um espaço de tempo que eu vim a Teresina, e aqui em Teresina a gente foi morar ali no Mafuá. Moramos um período no Mafuá, e a minha avó era feirante. Eu ficava ali na feira tentando vender, carregar sacola, tentando ganhar um trocado, né? E ali naquele ambiente também eu conheci muitos homossexuais, pessoas que mal intencionadas também, e tudo isso ia influenciando no meu desenvolvimento. Eu cada dia mais me envolvia mais e mais com o erro, com o pecado, com as coisas que não agradam a Deus, e eu acabei me deixando levar mesmo, totalmente. E aí chega o dia de eu voltar para Pedreiras, e ali quando eu volto para Pedreiras foi justamente o período em que a minha mãe estava realmente já um pouco debilitada por conta da vida errada que ela levava, e ela estava na necessidade de encontrar alguém. Eu percebia que ela sempre buscava alguém, sempre queria ter um companheiro, e ela tentava, mas nunca conseguia acertar. Ela só arrumava companheiro ruim, agressivo, violento, e a minha mãe arrumou um homem, né, que esse homem tirou ela ali do ambiente de prostituição no qual ela vivia, e colocou a minha mãe dentro de uma casa, e a minha mãe passou a viver com aquele homem, né, como esposa, e ela me levou para me morar ali com ela. Eu lembro bem que a minha mãe me levou, eu fiquei um período morando com ela e com esse homem, mas acontecia que as cenas, as situações, o que acontecia lá, dentro da casa, por ele ser usuário de droga, beber também, enfim, aquele ambiente era totalmente desagradável, inconveniente para uma criança crescer. E eu cresci, estava crescendo e vendo aqueles erros. Por muitas vezes eu via ele agredindo ela, por muitas vezes eu via ele espancando ela, e aquilo ali me machucava muito, né? Porque além dele ser violento, ele era abusivo, ele era uma pessoa muito difícil. Em muitas situações aquele homem me colocava para carregar água. Nós morávamos em um lugar, não a parte da cidade que era uma parte, digamos, uma zona rural, digamos, daquela cidade. Ali não tinha água encanada, não subia água até onde a gente morava, e aquele homem me colocava para me carregar baldes e baldes de água para ele tomar banho, para tudo que ele precisava fazer. Ele nunca ia buscar água no poço, ele sempre pedia para que eu fosse buscar água para ele.
E sempre muito abusivo, muito grosseiro, qualquer coisa ele queria me bater. Mas eu tinha que obedecer e respeitar porque ele era o marido da minha mãe, né? Era o meu padrasto. E sempre que eu tentava revidar, minha mãe ficava contra mim. E aquilo ali foi gerando em mim um sentimento muito ruim, porque eu sabia, já estava começando a ter um entendimento das coisas e sabia que aquela situação não estava correta, não estava certa, não era para eu estar vivendo aquilo ali. Mesmo sendo criança, eu entendia que poderia existir a possibilidade de uma vida melhor. E eu sonhava muito, eu me lembro que eu sonhava muito em sair daquela casa, daquele ambiente, em sair daquele lugar ali e buscar uma vida melhor. Eu me lembro de uma situação que, carregando água, naquele momento ali, o balde, quando eu cheguei em cima do topo do monte, o balde de água caiu da minha cabeça e a água derramou no chão. Eu deslizei e saí escorregando ali naquele morro. Quando eu cheguei embaixo, cheguei com muita raiva, fiquei muito indignado. E ali, naquele momento eu lembro que eu fiz um pedido a Deus. Eu digo, meu Deus, me tira desse lugar. Quando o Senhor me tirar daqui, eu não vou voltar mais para cá. Eu ainda criança fiz esse pedido para o Senhor e eu chorei muito. Eu chorei muito ali naquele momento ali. E eu tenho a plena convicção de que Deus ouviu a minha oração naquele momento, né? Então, irmãos, foram muitas situações sofridas, dolorosas, difíceis para uma criança passar e que foram construindo em mim uma personalidade. Eu fui crescendo achando que estava tudo certo, que estava tudo bem, mas não estava, né? Por quê? Porque a vida que eu estava levando era uma vida de opressão, uma vida miserável, digamos assim. Mas, para a glória de Deus, quando eu conheci Jesus, o Senhor fez uma obra na minha vida. E esse vídeo vai ter que pular para a parte 3, porque senão fica muito longo, fica muito extenso, fica enfadonho. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você já curte, já comenta, já compartilha, já se inscreve no nosso canal. Aqui eu falo da real mudança de vida. Irmãos, tem muito sofrimento. Tem muito sofrimento. Na parte 3 eu vou contar um pouco mais e você vai me acompanhar nessa série de vídeos e eu sei que Deus vai abençoar a sua vida, vai te edificar através do testemunho do servo dele, porque, irmão, eu com certeza sou um milagre. E quem me levantou nessa terra foi Deus, senão eu já teria morrido. Tantas situações de morte, situações difíceis, onde o inimigo tentou realmente, diretamente me matar, tirar minha vida, fazer com que eu mesmo tirasse a minha própria vida, mas Deus me guardou para que eu pudesse estar aqui compartilhando com você esse grande testemunho da minha vida, tá certo? Então me acompanhe, porque aqui você vai ver com certeza a presença de Deus operando. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.